Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, né? Hoje eu não vou mostrar minha alimentação. Esse vai ser um vídeo que eu vou gravar respondendo algumas perguntinhas, algumas dúvidas de vocês. Eu tinha deixado num vídeo, falei, né, no vídeo que se vocês tivessem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade sobre mim, era pra deixar lá, que eu ia gravar um vídeo respondendo. Isso já tem alguns dias já, mas eu não consegui gravar respondendo para vocês por conta da correria do dia a dia mesmo, trabalho com a Laurinha. Então agora ela tá entretida lá na sala brincando. Eu vou aproveitar e vou gravar aqui meio rapidinho, tá? Se tiver algum barulho, se ela jogar alguma coisa aqui, vocês relevem, tá? Que criança é assim mesmo. Então vamos lá. Eu coloquei aqui as perguntas que eu recebo com mais frequência, quase todos os vídeos têm a mesma pergunta, então a pergunta, a dúvida de uma pessoa pode ser de outras, então fica respondido para todo mundo, tá? Vamos começar. A Cristiane Almeida perguntou, tem vontade de mudar-se para perto da casa da sua mãe? Sim, tenho muita vontade de voltar a morar perto dela. A gente mora em cidades diferentes. A minha cidade dá 80 km da cidade dela. Eu levo em torno de 1 hora e 20 para chegar lá de carro. Quando eu vou de ônibus, antes eu ia de ônibus, quando eu não tinha Laura, então levava 2 horas, 2 horas e meia. Mas agora com a Laurinha é muito ruim, então eu vou de carro. Quando eu levo 1 hora e 20, mais ou menos, 1 hora e 10. Daqui uns dias vai ficar melhor, porque eles estão duplicando a BR, né? Mas por enquanto eu tô levando 1 hora e 20, mais ou menos. Mas sim, eu tenho muita vontade de voltar a morar perto dela. Crislaine Machado perguntou, Carla, você ainda amamenta a Laurinha? Se sim, até que idade pretende amamentá-la? Sim, eu amamento. Desde que ela nasceu, ela tá só com o peito. Eu tentei, quando ela fez 1 aninho, eu tentei dar fórmula pra ela, pra quando eu sair, eu ficar mais tranquila, sabendo que se ela tivesse fome, meu marido ou minha mãe ia dar mamadeira e tal. Mas ela não aceitou nenhum tipo de leite. Eu tentei vários tipos de leite. Tentei o NAN, tentei aquela fórmula que é para 1 aninho mesmo. Tentei leite de mercado, leite de pacote. Nada, gente. Ela não aceita nenhum outro tipo de leite. É só o peito mesmo. Como que fala? Amamentação exclusiva, né? Desde que ela nasceu até os 6 meses. Depois, com a introdução alimentar, ela diminuiu bastante as mamadas. E agora que ela já tá com 1 ano e 3 meses, durante o dia ela mama muito pouco. Ela procura pouco e eu também não ofereço, porque eu dou bastante lanchinhos durante o dia. Então, assim, umas 2, 3 vezes ao dia, principalmente na hora que ela vai dormir. Fazer a sonequinha dela e ela não dorme sem o peito. Mas assim, é bem raro ela procurar. Agora, à noite ela mama muito. Ela não dorme sem o peito e se ela acordar à noite, ela quer o peito para dormir de novo. Se ela acordar 3, 4, 5, 10 vezes, ela só dorme se eu der o peito. Então, sim, eu amamento e eu não sei, eu não coloquei assim, vou amamentar até tal idade. Eu acho que quando chegar a hora de tirar ela do peito, eu vou saber, sabe? Eu acho que vai ser um processo natural. Eu acho que eu vou saber, meu instinto vai dizer quando é hora de tirar ela do peito. Mas por enquanto eu não pretendo, não. Eu tô amamentando sim. Simone Pérez perguntou, seu marido trabalha com o quê e por que ele nunca aparece nos vídeos? Gente, essa é uma pergunta assim, ó, estourada. Por que o meu marido não aparece nos vídeos? Até teve uma moça que perguntou se eu sou casada. Sim, gente, eu sou casada. Meu marido trabalha com o quê? Meu marido trabalha numa empresa de transportes. E ele não aparece nos vídeos, gente, porque ele tem vergonha. Ele morre de vergonha e ele não quer aparecer, porque ele tem vergonha. Eu já convidei, já chamei ele 1 milhão de vezes, mas ele não quer, ele não tem essa vontade. Então, assim, eu não insisto, sabe? Eu não fico ali batendo na tecla, não, você tem que aparecer, elas querem te ver, você tem que participar, não. Eu deixo ele livre, deixo à vontade. Se um dia ele mudar de ideia e quiser aparecer, ele vai aparecer aqui, tá?
Então ele não aparece porque ele tem vergonha, gente, é pura vergonha mesmo. Paola Domingues perguntou: no seu processo de emagrecimento, você teve histórias de compulsão? Gente, muita compulsão alimentar, demais, assim. No começo do meu processo de emagrecimento, eu tinha compulsão ali 2, 3 vezes na semana, dia sim, dia não, praticamente, porque eu tava acostumada com uma quantidade grande de comida, comer tudo bastante, sabe? Então, quando eu fiz a reeducação alimentar, por mais que eu não excluí nada, assim, eu não me restringi das coisas, mas eu diminuí a quantidade. Então, o meu corpo estava acostumado a estar sempre com aquela sensação de estar cheia, sabe? Tá estufada de comida. Quando eu comecei a reduzir, eu sentia muita falta. Então, parece que toda hora eu tava com fome. E aí eu ficava o dia inteiro fazendo ali a reeducação alimentar certinha, aí me atacava principalmente à noite. Aí à noite eu não conseguia dormir porque eu ficava pensando o que tinha na geladeira, o que tinha nos armários, o que eu podia comer, sabe? E aquilo ficava aqui assim, e ficava, martelava até eu levantar e vir e atacar a geladeira e comer tudo que tinha pela frente. Então assim, eu tive vários episódios de compulsão, mas isso não me fez desistir. Aí no outro dia, porque isso na maioria das vezes acontecia à noite, né? Aí no outro dia eu recomeçava tudo de novo. E eu fui indo assim, gente, foi um tempão nesse processo, até que a minha cabeça começou a entender que a comida não ia sumir se eu não comesse ela toda de uma vez. Que se eu comesse um pouquinho hoje e deixasse o outro pouquinho para comer amanhã ele ia estar lá, eu ia poder comer. Então, assim, foi devagar, foi aos pouquinhos, aí foi diminuindo as crises, foi diminuindo, vez ou outra, até que eu consegui controlar. Agora já faz um tempão, eu acho que já faz 1 ano mais ou menos que eu não tenho nenhuma crise, nenhuma mesmo. Porque eu aprendi assim a não chegar no ponto de dar compulsão, não ficar passando à vontade até chegar no ponto de me jogar naquilo e comer como se o mundo fosse acabar. Então, me deu vontade de comer, eu vou lá e como, sabe? Mas eu como um pouquinho, como um pedaço, como uma fatia e guardo para amanhã, porque eu sei que amanhã eu vou poder comer de novo, vai estar lá aquele negócio que eu queria. Então, isso me ajudou a controlar a compulsão alimentar. Aline Nascimento, você já emagreceu quantos quilos? Você fez reeducação alimentar desde o começo? Sim, desde o começo eu fiz a reeducação alimentar, eu não fiz nenhum outro tipo de dieta restrita, foi só a reeducação alimentar, sem atividade física, porque eu tinha a Laura pequenininha, né, então eu não conseguia fazer nenhum tipo de atividade física. O tempo que eu tinha de sobra, digamos assim, era o tempo de organizar a casa, de fazer um serviço, de fazer um almoço, tomar um banho, sabe? Então no começo foi bem puxado assim pra mim me encaixar ali na nova rotina de mãe e tudo, né? Mãe, dona de casa, cuidar de tudo, querer dar conta de tudo não é fácil. E isso às vezes acaba fazendo a gente querer comer mais, né? A ansiedade faz a gente comer. Então, desde o começo foi reeducação alimentar, eu não fiz nenhum tipo de desafio, dieta do ovo, low carb, essas coisas, não. Eu foquei na reeducação alimentar e fui. Antes, gente, antes de eu começar o processo de reeducação alimentar, eu fiz tudo quanto é tipo de dieta que vocês imaginar que existe, eu fiz. E eu nunca consegui emagrecer de verdade. Eu até emagreci ali 2, 3 quilos enquanto eu fazia a dieta, só que eu não conseguia manter por muito tempo. Então, dali a pouco eu ganhava tudo de novo, aquele peso que eu tinha perdido, ou até mais. Porque eu não conseguia manter, assim, aquela dieta por muito tempo, porque era dieta restrita, né, gente? Eu fiz dieta do ovo, dieta da sopa, dieta da água com limão, dieta da low carb. Eu fiz um monte de coisa e nunca deu certo. O que funcionou pra mim foi a reeducação alimentar mesmo. E eu já eliminei até hoje 35 quilos. Porque eu comecei com 102 e hoje eu tô com 67. Então dá 35 quilos aí eliminados. Tô olhando aqui no
na minha agenda, porque eu anotei as perguntas para mim não esquecer. Mais uma. Thaís Santos. Como você conseguiu parar de comer fora de hora? Gente, eu beliscava demais. Eu tava toda hora mastigando. Você olhava pra mim, eu tava mastigando. Parecia aqueles bichinhos da seda, sabe? Que diz que o bichinho da seda... Eu nunca vi, mas diz que ele tá o dia inteiro mastigando, né? Era eu. Eu passava ali, eu catava uma coisa sem mastigando. E era assim. O que me ajudou a parar? Eu estipulei horários pra mim comer, né? Coloquei lá café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, café da tarde e jantar. Coloquei os horários, porque no começo eu fazia mais refeições. Ao longo do processo eu fui sentindo menos fome, então hoje eu faço só 4 refeições, mas eu já fiz 6, 7 refeições ao dia. Então eu estipulei horários e eu comecei a andar sempre com uma garrafinha de água junto comigo. Aonde que eu ia, eu carregava aquela garrafinha de água. Então às vezes eu nem tinha sede, mas por eu ver a garrafinha de água ali, eu tomava um golinho. E isso, além de me ajudar a parar de beliscar, também me ajudou a consumir mais água, porque eu quase não tomava água. No verão até que eu tomava um pouquinho mais, mas quando era frio, passava às vezes o dia inteiro sem eu tomar um copo de água, gente. Eu não tomava água, era muito raro. E isso me ajudou tanto a ajudar a parar de beliscar, quanto a consumir mais água, né? Porque a gente precisa beber bastante água. Tanto de dieta, de reeducação alimentar ou não, a gente precisa tomar água, né? Então foi isso, uma das coisas que me ajudou. Foi colocar horário certinho para comer, tentar focar naqueles horários e começar a andar com a garrafinha debaixo do braço, para cima e para baixo. Então, cada pouquinho eu tomava um golinho de água, isso ajudou bastante. Outra pergunta. Rosiane Borges da Silva perguntou: sua casa é própria? Você sempre foi dona de casa? Em que trabalhou antes? Você quer ter mais filhos? Relata pra gente quando fez autoescola se passou de primeira. Bastante pergunta, vamos lá, começar do começo. Sua casa é própria? Não, eu pago aluguel. Desde quando eu casei, eu sou casada há 8 anos. Casada assim, a gente mora junto, a gente não é casado no papel. Mas é casado, né? Desde que a gente é casado, a gente paga aluguel. Meu sonho é sair do aluguel, ter minha casinha, meu cantinho, mas ainda não, gente. Eu ainda pago aluguel. Você sempre foi dona de casa? Não. Desde os meus 14 anos que eu trabalho fora, trabalhava de carteira assinada, né? Já trabalhei num monte de coisa, que ela pergunta em que trabalhou antes. Já trabalhei num monte de coisa, já trabalhei em supermercado, já trabalhei atendente de balcão, já trabalhei em salão de beleza, já trabalhei em restaurante. Nossa, já trabalhei em shopping, fiz um monte de coisa já. Eu costumo dizer que eu sei fazer assim de cada coisa um pouquinho, sabe? Então eu sempre trabalhei. Eu parei de trabalhar fora quando a Laura nasceu. A gente sentou e conversou, eu e meu marido, né? E a gente decidiu que enquanto a Laura for bem pequenininha, eu ia cuidar dela e não ia trabalhar fora, né? A gente decidiu que eu ia ficar em casa cuidando dela quando ela nascesse até, não sei, até ela ir pra creche ou até ela começar a ir pra escola, vamos ver. Se eu quero ter mais filhos, não sei te responder. Não parei para pensar sobre isso ainda. A Laura é muito pequenininha, né? Não sei te dizer. Essa pergunta eu não sei te responder. Não vou dizer que eu quero e que eu não quero. Isso vou deixar nas mãos de Deus. Se for para mim ter mais, ele vai colocar no meu coração, no coração do meu marido. Mas por enquanto, agora, no momento, não. A gente não pretende ter outro filho agora. Ano que vem, no outro, quem sabe, não sei. Talvez a gente mude de ideia. Mas por enquanto não. E ela pediu como que foi pra mim tirar minha habilitação, se eu passei de primeira. Sim, gente, eu passei em tudo de primeira. Naquele teste psicológico, no teste de volante, foi tudo de primeira. Quando eu fiz a autoescola, eu já... Oi! A mãe já pega você, só um minutinho, tá? Pega o Bibi então, busca o Bibi. Cadê o Bibi? Bibi é a chupeta.
Quando eu fiz autoescola, eu já dirigia moto, eu pilotava moto pra cima e pra baixo, então moto pra mim foi assim de primeira. Eu ia até desanimada pra fazer as aulas de moto, sabe? Porque eu andava super bem, super de boa. Só carro, eu não sabia dirigir carro, eu aprendi a dirigir na autoescola e também passei de primeira. Então, graças a Deus eu não reprovei nada, foi direto. Agora eu coloquei umas perguntas aqui que eu recebo assim, gente, não tem um vídeo que não receba essa pergunta, então por isso eu nem coloquei nomes, porque é muita gente que pergunta isso, que é, se meu café é com ou sem açúcar e qual é a minha altura? Eu tenho 1,64. Eu me considero baixinha, eu sei que se for olhar assim, é uma média da mulher brasileira. Não sou tão baixinha assim, mas eu me considero baixinha. Eu tenho 1,64. E o meu café é sem açúcar. Já faz anos que eu tomo café sem açúcar. Tanto o meu café puro quanto o café com leite. Eu não costumo adoçar. E isso vem comigo há anos. É questão de gosto mesmo, tá? Até quando eu não fazia reeducação alimentar, que eu tava lá com 102 quilos, eu já tomava café sem açúcar, tá? Porque era questão de gosto mesmo. Então, quando eu comecei a reeducação alimentar, não foi que eu tirei o açúcar do café por conta da reeducação alimentar, não. Eu já tomava café sem açúcar há muito tempo antes, porque é questão de gosto mesmo. Eu não consigo adoçar o café. Se eu vou na casa de outra pessoa e a pessoa me serve um café com açúcar, eu tomo, né? Eu não vou fazer desfeita. Mas é aquele tomar empurrado assim, que eu só sinto o doce, eu não sinto o gosto do café. Mas eu não gosto. Eu tomo, mas eu não gosto. Se eu saio, vou na casa de alguém me oferece um café, eu tomo, mas eu não gosto. Então eu prefiro o sem açúcar mesmo, é questão de gosto, tá? É isso, gente. Foi as perguntinhas aqui que eu separei que eu mais recebo de vocês. As curiosidades que vocês têm sobre mim, sobre a minha pessoa, que tá sempre aqui mostrando pra vocês a minha realidade, o meu dia a dia. Espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida e a curiosidade de muita gente. Se você tiver mais dúvida, quiser saber de mais alguma coisa, deixa aqui no comentário aqui embaixo que eu vou responder vocês, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.